Fiquemos de pé mais uma vez e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos em mais esta ocasião em oração por meio de Jesus e desta vez para te suplicar que o teu Santo Espírito nos acompanhe na pesquisa, no estudo, na consideração atenta da tua palavra, a fim de que em tuas mãos ela seja instrumento de nossa santificação e, em último lugar, ao louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Eu peço ao pastor Israel que não vá se falar comigo antes, certo, pastor? Meus irmãos, é bom estar com os meus irmãos mais uma vez. Rosário, o nome da sua amiga de novo. Maria José, seja bem-vinda, Maria José. Desculpe, eu não vou esquecer o seu nome mais, prometo. Os demais irmãos, é muito bom estar com vocês. Nós temos um outro Ed Clayton hoje. Ed Clayton, você é sobrinho de Alberaci. Cunhado. Está tudo no parentesco, né? Por afinidade agora. Seja bem-vindo, Ed Clayton. Espero que o meu irmão esteja bem e que Deus nos abençoe aqui em nosso estudo bíblico. Hoje eu vou falar, dando encerramento ao tema da predestinação. Eu já mostrei para vocês que a palavra predestinar acontece em 2 textos, portanto são 4 ocorrências. Nós temos Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Temos também Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. E, além disso, em Atos capítulo 13, versículo 48, nós temos uma outra palavra, mas que acontece ali com o mesmo sentido. Creram todos os que foram destinados à vida eterna. Então, a palavra predestinar acontece. E eu já tentei mostrar para vocês que ela tem um sentido positivo e a predestinação em seu sentido positivo se manifesta no aspecto da eleição. A eleição, meus irmãos, nada mais é do que a escolha de certos indivíduos dentre todos para que recebam a salvação gratuitamente por meio da obra de Jesus Cristo. E aqui nós temos um conceito rápido de eleição, e eu já me recordo que percorri alguns textos com os meus irmãos tentando estabelecer esta verdade, e no segundo momento eu mostrei que a eleição para a salvação, a eleição para as bênçãos espirituais são apenas um aspecto da eleição que se pode verificar na Escritura, porque eu mostrei para vocês também que a escolha de nações e de pessoas para o cumprimento de certas finalidades específicas. Mostrei para vocês que há também certos povos e nações aos quais Deus concede certos privilégios. É o caso da eleição nacional. Além desses tipos de eleição, há também aquela eleição de indivíduos para certos gozos que, do ponto de vista espiritual, isso é chamado às vezes de individualismo eclesiástico, o fato de que Deus concede a pessoas que nasçam em lares cristãos e recebam a melhor das influências, e isso também é uma forma de eleição. E há também aquela eleição divina, soberana, para serviços em geral e para ocupar certos cargos de importância na sociedade. E eu ainda mostrei para vocês, eu estou me recordando agora, que falei sobre anjos eleitos
O termo aparece em 1 de Timóteo, capítulo 1, capítulo 5, versículo 21. E ali nós ouvimos falar de anjos eleitos, aqueles anjos que foram dotados com o dom da perseverança, razão pela qual eles não caíram, eles não abandonaram seu estado original, nem haverão de abandonar. E aí chegamos à conclusão, exatamente por conta do termo anjos eleitos, que não há possibilidade de surgirem novos satãs, novos demônios. Vocês estão lembrados de tudo isso? Muito bem. O lado negativo da predestinação é a reprovação. A eleição de alguns implica a reprovação ou a preterição de outros. O termo reprovação é melhor do que o termo preterição. Por quê? Porque, embora a eleição e a reprovação não sejam decretos simétricos, a reprovação é também uma decisão divina. E isto fica mais evidente no termo reprovação do que no termo simplesmente preterição, que dá o aspecto de simplesmente deixar de lado. Não, existe uma decisão divina quanto aos dois aspectos da predestinação. Por meio do aspecto positivo, a eleição distingue certos indivíduos para receberem as bênçãos de Deus em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, isto também implica na reprovação de outros, não é? As pessoas que foram entregues a si mesmos e deixadas para colherem elas os frutos, os resultados dos seus próprios pecados. Dupla eleição não é um termo adequado, porque a Bíblia, quando fala em eleição, pastor, está sempre se referindo à eleição daqueles que foram selecionados para obterem a salvação em Cristo. A eleição é um termo bíblico sempre para a recepção de benefícios da graça. E por isso essa não seria uma melhor forma de falar. A gente compreende a princípio, né? A gente compreende a princípio a razão de falar-se em termos de uma dupla eleição, mas esta não é a maneira de falar, porque por causa do vocabulário sugerido pela Bíblia. Sempre quando ouvirmos falar em eleição na Bíblia, é sempre uma eleição para receber privilégios da parte de Deus. Quais são os outros termos que designam reprovação ou preterição? E aí eu mostrei para vocês que existem os termos endurecimento, por exemplo. Estão lembrados do termo? Endurecimento. Deus endureceu, por exemplo, a Faraó. Esse termo acontece também em Romanos, capítulo 1, no termo entrega, Deus entregando certos pecadores à sua própria imundícia, não é? Isto acontece em Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 9, versículo 18, e também em Romanos 8, versículo 7, nós temos a palavra endurecimento ali. Então, outros termos para reprovação ou preterição seriam endurecimento ou entrega. Deixar Deus que o pecador siga a sua própria tendência pecaminosa e colha, portanto, os resultados desta vida de pecado. Vocês estão me acompanhando até aqui, sim ou não? Até aqui, eu estou só reprisando aquilo que já falei em momentos anteriores. A partir daqui, então, eu estou falando de coisa que não falei até então. Então, vamos lá. Todos os argumentos que provam a eleição provam a preterição ou a reprovação. Todos. Sobre os preteridos, é ditos que não são ovelhas de Cristo, porque a respeito dos eleitos, é dito que são ovelhas de Cristo. Por exemplo, em João, vocês abrem comigo em João capítulo 10.
João capítulo 10, versículo 26. Olha o que está escrito ali, por favor. João capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja que Jesus não disse assim, ó, vocês não são das minhas ovelhas porque não creem. Ele disse o contrário. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Se Jesus tivesse dito, vocês não são das minhas ovelhas porque não creem, ele estaria dizendo que pessoas se tornam suas ovelhas por conta de sua fé. Mas ele não disse isso. Ele disse que as pessoas não creem porque não são das suas ovelhas. O que dá a entender que é a eleição a causa da fé. E não o contrário. Isso está em João capítulo 10, versículo 26. Em 1 de João, capítulo 2, se você for lá comigo, aquela primeira carta do apóstolo João, a 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Quero que vocês me acompanhem na leitura. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja qual é a palavra do apóstolo João a respeito dos apóstatas. João disse assim, sabe por que os apóstatas apostatam? Porque são apóstatas. A apostasia apenas configura, revela, manifesta a natureza apóstata que carregam. Olha que coisa, não é? 1 de João 2, versículo 19. Em 2 de Timóteo, volte um pouco ali comigo. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Veja que Paulo vinha falando de pessoas lá no versículo 17, cuja linguagem corrói como câncer. Dentre estas pessoas cuja linguagem que corrói como câncer, está Himeneu e Fileto. Vocês estão me acompanhando? Lá no versículo 18 se diz que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então Paulo está falando de pessoas que apostataram, que começaram a propagar dentre os cristãos uma tal heresia, negando a futura ressurreição dos corpos e, consequentemente, de acordo com 1 Coríntios 15, a própria ressurreição de Cristo. Pois bem, o que Paulo tem a dizer a respeito daqueles que se desviam? Duas coisas. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Segundo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome, todo aquele que professa o nome do Senhor. Quando Paulo diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem, Paulo está dizendo assim, o Senhor conhece relacionalmente. O Senhor tem comunhão com aqueles que pertencem a Ele, dentre os quais não se encontram pessoas como Himeneu e Fileto. Vocês estão me entendendo, gente? Muito bem. Bom, a respeito dos reprovados, também é dito que seus nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Você vai lá comigo? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13 e versículo 8, né? E adorá-la-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes, desde a fundação do mundo. Então, a respeito dos reprovados, é dito negativamente. O nome dos eleitos, a contrário senso, está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O nome dos reprovados é o contrário. Não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda há a possibilidade de nós vermos este desde a fundação do mundo como se referindo ao livro da vida e não à morte do Cordeiro. Existe uma outra possibilidade com base em um texto paralelo de Apocalipse que diz mais claramente que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Então, esse livro, o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, é um livro que já está acertado. Não há rasuras. Nomes não são tirados de lá, se lá estiverem inscritos. E nomes não são colocados, caso não tenham sido inscritos. Aquilo que acontece na história humana é apenas o desencadeamento de fatos decididos na eternidade. Por isso esses termos bíblicos assim tão enfáticos. Por outro lado, não é? O livro da vida do Cordeiro contém o nome dos eleitos. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 20, caso você queira ir comigo lá. Lucas capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, por quê? Porque o vosso nome está arrolado nos céus. O vosso nome está arrolado nos céus. Os reprovados, também a respeito deles, é dito em Malaquias capítulo 1, versículo 1, como também em Romanos capítulo 9, versículo 13, que eles são menos amados. Esse é o sentido de Malaquias 1, versículo 1, quando Deus diz assim que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O que significa aborrecer numa linguagem hebraísta? Significa amar menos. Jesus usou esta mensagem, esta forma hebraísta, em Lucas capítulo 14. Em Lucas capítulo 14, esta forma hebraísta foi usada da seguinte maneira, lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quero saber se vocês leram comigo isto. Sim ou não? O que Jesus quer dizer com se alguém vem a mim e não aborrece, não odeia? Claro que ele não está falando assim, não é? Que só é possível ser meu discípulo àquele que odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e a sua própria vida. Esta é uma forma hebraísta de dizer o seguinte: só pode ser meu discípulo aquele que amar menos do que a mim, a sua irmã, seu irmão. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, eu citei agora, filha, Lucas capítulo 14.
versículo 26, só para a gente entender o sentido de aborrecer. Aborrecer aí significa amar menos. E é exatamente Malaquias capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3, um texto que é citado em Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 13. Bom, a respeito dos reprovados também é dito que são vasos de ira, preparados para a perdição. Isso está em Romanos capítulo 9, versículo 22. Vasos de ira, preparados para a perdição. E em 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 20, Paulo diz ali que são utensílios para desonra. Utensílios para desonra. Agora, eu diria que o termo mais forte de todos estes para se referir aos reprovados ou aos preteridos é o termo que se encontra em 2 de Pedro. 2 de Pedro. Eu botei no meu estudo aqui 1 de Pedro, mas eu sei que é 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver se é 2 de Pedro. Vamos lá, é 1 de Pedro mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Digamos, este é o texto que eu diria mais forte. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo que desobedientes, para o que também foram postos. Para o que também foram postos. Em Judas, se você for lá para a pequena carta de Judas, no versículo 4, note a expressão de 1 de Pedro 2,8, para o que também foram postos. Forte isso, né? Em Judas, versículo 4, diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Um outro termo muito forte. Os preteridos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são estas pessoas? São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem são estas pessoas que foram pronunciadas para esta condenação? Como é que elas vivem? Elas até falam da graça de Deus, etc., só que elas usam a graça de Deus como uma carta branca para cometer libertinagem. É esse o sentido da passagem. E agora eu penso que completei a ideia. Qual é a ideia? A ideia é, eu estou falando do decreto da predestinação. A predestinação significa a fixação prévia do destino das pessoas. De um lado, nós temos a eleição, a seleção de certas pessoas dentre todas para receberem a salvação gratuita em Jesus Cristo. E, por outro lado, nós temos a reprovação, a preterição, o endurecimento, aquelas pessoas cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, aquelas pessoas que não são parte das ovelhas de Jesus, elas foram postas, pronunciadas antecipadamente para esta condenação, elas compõem o rol dos reprovados ou dos preteridos. Então,
Agora, só lembrar para vocês a diferença entre predestinação e eleição. Eleição designa a escolha. A predestinação designa o decreto, primeiro o decreto da escolha, depois o decreto quanto à fixação do destino das pessoas. Predestinar é fixar previamente, estabelecer previamente. Escolher é selecionar, dentre outras possibilidades. E aí? É um mistério tremendo. Um mistério tremendo. Nós estamos falando, de fato, de coisas que causam arrepios. Existe uma discussão que quero falar somente 1 minuto a respeito dela, para já pular aqui para um outro tema e fecharmos esse assunto. É uma discussão a respeito de qual a sequência lógica, já que eu não posso falar de sequência cronológica, porque o decreto aconteceu na eternidade, fora do tempo, não é verdade? Nós estamos falando de decisões divinas eternas. E fora do tempo, não há que se falar em ordem cronológica, mas há que se falar em uma ordem lógica. Quero saber se vocês me entenderam nesse ponto. Quando eu me volto para as decisões divinas, à luz da palavra de Deus, claro, aquilo que a palavra de Deus revela a respeito, e eu me volto para esse tema, qual foi a ordem lógica do decreto? É esse o ponto. Então, eu vou apresentar para vocês duas posições. Existe uma posição chamada supralapsariana. Supralapsariana. Supra significa aquilo que está acima. Aquilo que está acima. Lapso é palavra latina que significa queda. Então, o que Deus decretou primeiro do ponto de vista lógico? Foi a queda ou a eleição? A posição supralapsariana diz que Deus decretou primeiro a eleição do ponto de vista lógico. Então, Deus decidiu quem era eleito e quem era reprovado. E depois decretou a queda. Essa posição não é boa. Eu digo para vocês que essa posição não é boa porque o decreto da queda se torna, digamos, apenas o meio de fazer os reprovados receberem o seu pecado. Não é esta que aconselho, embora ela tenha sido defendida na história por gente de renome, não é esta que aconselho. Eu defendo uma posição chamada infralapsariana. Infra, abaixo. Abaixo do lapso. Então, primeiro, Deus decretou a queda. Segundo, lidando com uma humanidade caída, condenada, iníqua, Deus escolheu os eleitos dentre todos e aos demais reservou a colheita de seus próprios pecados. Quando eu penso desta maneira e eu vejo que é isso que nós temos em Romanos capítulo 9, de uma mesma massa, de um mesmo barro, Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. De um mesmo barro, de uma mesma massa, só pode significar a partir da humanidade caída. Quando Deus poderia ter condenado a todos, ou ter decidido condenar a todos,
não o fez. Ele decidiu escolher alguns dentre esta massa para neles manifestar a sua misericórdia, para a eles conceder a sua graça. E eu penso que esta é uma boa forma da gente entender as coisas. Primeiro, o decreto da criação, depois o decreto da queda e depois o decreto da predestinação. A eleição graciosa para uns, a condenação, reprovação para outros, e depois, claro, não é? O decreto da provisão para a salvação dos eleitos. Por meio de quem os eleitos seriam salvos? Isto foi decidido. E os meios de salvar. Então, os eleitos hão de receber as conquistas de Jesus Cristo, hão de receber o Evangelho, hão de crer no Evangelho, quer dizer, Deus predestinou os eleitos para receberem a sua salvação, a salvação gratuita em Cristo, como também os meios pelos quais os eleitos haveriam de receber essa salvação gratuita. Pronto, isso aqui é uma coisa de passagem, só para vocês não dizerem assim, nunca ouvi falar nesses termos infralapsarianos, supralapsarianos. Eu me lembro que o pastor já falou disso uma vez lá. Para nós o importante mesmo é a alegria de nos sabermos eleitos, inexplicavelmente. É saber que nós fomos escolhidos para uma salvação que nós não merecíamos, do modo como aqueles que não a recebem nem a receberão, não a merecem. Nem os eleitos, nem os reprovados merecem a salvação gratuita que Deus concede aos eleitos. Quero saber se vocês estão me entendendo, gente. Esse é um aspecto grandioso. E é por isso eu digo que esta verdade foi nos revelada para que o nosso coração estivesse cheio de gratidão, cheio de admiração, prontos para o serviço do nosso Deus. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Último tema para a gente fechar esse assunto. E aí eu já lembro aos meus irmãos que uma vez, havendo tratado sobre Deus, o seu ser, seus atributos e a Trindade, e prosseguindo para tratar do decreto, inclusive o decreto da predestinação, pronto. Nós já estamos prontos para tratar das obras de Deus. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos entrar nas obras de Deus e vamos começar a falar da criação. Entendemos? Muito bem. O nosso último tema desta parte dos nossos estudos diz respeito ao caráter dos eleitos. Pastor, quem são os eleitos? Não é possível dizer quem são os eleitos. Não é possível saber o número dos eleitos. Isso está reservado da curiosidade humana. Não é possível saber. Mas a Bíblia revela uma espécie de retrato falado dos eleitos. A Bíblia fala de uma série de marcas que compõem o caráter dos eleitos. Quem são os eleitos? É sobre isso que eu quero falar agora. Quero saber se vocês estão me acompanhando bem por aí. Em primeiro lugar, os eleitos são aqueles que acolhem a palavra de Deus
de maneira confessional e vivencial. Esta é a primeira e mais fundamental marca dos eleitos. Os eleitos acolhem a palavra de Deus confessional e vivencialmente. Os eleitos, meus irmãos, creem no Evangelho da salvação, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso significa mais do que simples concordância intelectual. É muito mais do que isso, e isso chega a ser um sentimento de profunda necessidade do Evangelho e de um senso profundo de compromisso obediente para com o Evangelho. Por isso é que a fé sempre atinge o modo como vivemos. Quando você estuda uma disciplina, é provável que esta disciplina molde, de alguma maneira, a sua estrutura de pensamento, que influencie de alguma forma. Mas nenhuma disciplina, nenhum ramo de estudo provoca uma mudança tão radical quanto ao conhecimento salvador do Evangelho. Conhecer salvadoramente o Evangelho muda tudo. E é por isso que esta fé atinge sempre o modo como nós vivemos. Essa foi, por exemplo, a experiência dos Tessalonicenses. Eles haviam recebido a palavra de Deus como palavra de Deus, porque de fato ela é, e como a recepção da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus sempre traz frutos, sua fé se tornou evidentemente vivencial. Vamos dar uma olhada nisso? 1 de Timóteo. Desculpa, 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1. A partir do versículo 2. Vocês estão comigo aí? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo está dizendo, né? Eu sei que vocês são eleitos. Por que eu sei que vocês são eleitos? Por causa da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança. Reconhecendo, irmãos, desse modo, a vossa eleição. Mas como é que, gente, a fé se torna assim tão vivencial? Porque a fé, antes de se tornar vivencial, acolheu a palavra de Deus salvadoramente. Olha o que diz o versículo 5 e seguintes. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Então, deixa eu resumir aqui para vocês. O evangelho foi pregado entre vocês, o Espírito Santo fez acompanhar esta pregação com poder, por isso vocês acolheram, e o acolhimento da fé à palavra de Deus causou a operosidade da fé, a generosidade do amor, a firmeza da esperança. Por isso, eu posso dizer, vocês são eleitos. Vocês estão me entendendo? Olha o que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2.
versículos 12 e 13. Exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, a palavra de Deus é recebida e depois ela começa a operar eficazmente em vós, os que credes. Então não tenho dúvida com relação a isso. A primeira marca dos eleitos é que os eleitos são aquele povo que recebem a palavra de Deus como tal, e este acolhimento da verdade causa implicações radicais em sua forma de vida. Certinho? Em segundo lugar, os eleitos dão prova da sua eleição em seu crescimento em santidade. Eu estou apenas continuando o ponto anterior, porque a finalidade da eleição é a santificação do povo eleito. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Nós fomos eleitos e predestinados para a santificação. Então, o crescimento em santificação é uma marca indispensável do eleito. Ninguém que não cresce em santificação pode afirmar a sua eleição. Como afirmou Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses do século XIX, você pode aproximar-se de Jesus Cristo como um pecador, mas não pode se aproximar dele como uma pessoa eleita enquanto sua santidade não for visível. Em terceiro lugar, espera-se dos eleitos, sobretudo daqueles que têm consciência dessa eleição, uma manifesta humildade. Um eleito orgulhoso de sua eleição é uma contradição de termos das mais descaradas. Espera-se de todo eleito humildade. Nós temos aprendido aqui que nossa salvação é uma obra exclusivamente divina. Nossa dependência da graça soberana de Deus é tal, e Deus é de tal modo e de tal maneira livre na dádiva da sua graça, que nos sabemos salvos de um modo absolutamente imerecido. Quem tem consciência de sua salvação, de sua eleição, sabe que não a mereceu e nem a merece. E nem fará nada por merecer. A salvação não é um pagamento posterior daquilo que fizemos, nem um pagamento antecipado daquilo que iremos fazer. A salvação é gratuita, do começo ao fim. Nós recebemos a bênção que não merecíamos e fomos livrados da maldição que merecíamos. E por esses motivos, fica excluída toda a arrogância, toda a vanglória. No pomar onde o evangelho é plantado, a humildade é o primeiro fruto a aparecer. Em quarto lugar, é mais que adequado, eu diria que é natural, que não apenas a humildade, mas que a gratidão seja uma característica evidente daqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação dos séculos. Não apenas humildade,
Mas a gratidão haverá de ser exuberante na vida dos eleitos. A gratidão deve orientar todo o nosso relacionamento com Deus. E nada a estimulará mais do que a consciência de que nada fizemos, de que nada demos a Deus antes e com nada contribuímos para a nossa própria salvação. Tem uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, e talvez a cada instante da vida. O que fazer, Senhor, em resposta àquilo que nos deste? Veja, gratidão é esse sentimento, é esse senso incontornável de dívida eterna. Deus nos fez algo tão imerecido que nós não sabemos jamais poder retribuir aquilo que Ele nos fez. Eu pergunto aos meus irmãos se nós precisaríamos de razão maior para o canto. Se precisaríamos de uma razão maior para o culto fervoroso do que nos sabermos eleitos por pura graça. Você se lembra das palavras de Jesus ao grupo dos 70, alegres, porque viram curas, exorcismos, os demônios se nos submetem? O que Jesus disse? Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Estão lembrados de Lucas 10, versículo 20? Então, o que há de que poderia ser fonte de mais gratidão, de mais alegria grata do que nos sabermos eleitos inexplicavelmente? Se formos gratos a Deus, a nossa linguagem será influenciada por isso. Nós vamos abandonar os queixumes, as reclamações da vida, a dureza da vida. Essa linguagem cheia de queixume denota fraqueza na gratidão, lacuna em nossa vida de ação de graça para Deus. Nós reclamamos muito quanto a muito pouco e agradecemos pouco quanto ao muito que Ele nos fez. Se a gratidão entrar na vida, a devoção vai entrar, a alegria vai entrar, o prazer do serviço vai entrar e o queixume vai sair. Dos nossos lábios sairão mais hinos do que reclamações. E essa é a razão pela qual expressões de louvor e de gratidão estão associadas aos feitos misericordiosos de Deus em favor do seu povo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo bendiz a Deus porque Ele nos conforta em toda tribulação. Em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, em todo o parágrafo, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é louvado pelas bênçãos espirituais, as bênçãos do Espírito Santo. Da eleição, a eleição do Pai, da redenção do Filho e do selo e do penhor do Espírito.
Com linguagem muito semelhante, Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendiz a Deus pela regeneração efetuada nos crentes para uma viva esperança. Note, toda expressão de louvor e de gratidão está associada com a graça da salvação. As outras coisas, tantas bondades que Deus nos é tão bondoso, tão diuturnamente bondoso, tão constantemente, tão ininterruptamente bondoso, que nós esquecemos da sua bondade. Nós acordamos hoje, abrimos os olhos, tivemos forças para levantar, as pernas tiveram forças. Nós levantamos, fomos para as nossas atividades da mente, do corpo. As mãos funcionaram, as articulações. E isto acontece ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. As funções do corpo acontecem. E é tão comum que a familiaridade nos cega. E nós não temos olhos para ver as expressões da bondade. Mas todas estas bondades, embora bondades, e bondades imerecidas, elas não são nada. De tudo aquilo que Deus pode nos dar nesse mundo, isso não é nada. Quando comparado à bênção dele ter nos amado na eternidade inteira. A eternidade inteira é uma expressão redundante. É problema de linguagem. Deus nos amou na eternidade. Não houve um dia em que ele não pensou em nós. E não houve um tempo, nenhum instante, em que ele não nos conheceu como pertencentes a ele, como sendo seus. E se isso não moeu o nosso coração, nada fará. Em quinto lugar, associados com a gratidão, o amor por Deus e o serviço dedicado ao próximo emanam igualmente de uma consciência da eleição. A Escritura parece ser cristalina quanto a nos falar que Deus nos amou primeiro, quando nós éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Eu estou pensando em 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 9, versículos 9, 10 e 19. Estou pensando em Romanos 5, versículos 8 a 10 também. Deus nos amou quando o odiávamos e nos deu vida quando estávamos mortos. Em resposta, segue-se nosso amor por Deus, que se manifesta em termos de obediência aos seus mandamentos, segundo João capítulo 14, versículos 21 e 23. E dentre seus mandamentos se sobreleva o amor ao próximo, que se revela na predisposição de perdoar, no amor abnegado, na facilidade de vencer o ressentimento. Vocês estão me entendendo? Eu assisti esses dias uma palavra do pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio faz parte da minha história. Eu fui chamado para ser um plantador de igrejas no Congresso Vinde. Eu acho que lá pelos idos de 94, do ano 94 do século passado. De lá para cá, muitas coisas aconteceram na vida do Caio Fábio. Ele se tornou muito amado
por uns e muito odiado por outros, e então ele deixou de ser a unanimidade que era, porque naquele tempo ele era uma unanimidade, todo mundo gostava e todo mundo o convidava para pregar, etc. Foi lá que eu recebi o meu chamado, a minha vocação. Quando o pastor Caio dizia assim, vão, plantem igrejas, eu disse, isso é comigo, certeza absoluta. E voltei desse congresso convencido dentro de mim mesmo, que teria uma vocação para ser missionário. Aconteceram muitas coisas na vida dele, dentre elas o falecimento de um filho, um menino chamado Lucas, muito próximo ao pai. E o Lucas foi atropelado por uma jovem menor, sem carteira nacional de habilitação, e me parece que estava ou sob efeito de droga ou sob efeito de álcool. Ela vinha num carro de luxo, numa velocidade muito acima, totalmente errada. Não tinha CNH, etc. E parece que ela botou o carro por onde não devia, atropelou o garoto. Ele foi só uma triscada e ele foi jogado 50 metros para depois ali, e foi uma tragédia incrível. O governador do estado ligou para o Caio Fábio no dia seguinte e perguntou se ele gostaria que fosse tomada alguma providência, porque já se descobriu quem é a pessoa, etc., onde mora, etc., etc. Ele disse assim, não, eu não quero que faça nada. Isso poderia ter sido cometido pelo meu filho. E em um certo momento ele teve a oportunidade de conversar com esta moça, e ele disse assim para ela, olha aqui nos meus olhos. Dizem que ele tinha um olhar muito parecido com o meu. Olha aqui nos meus olhos. Eu, como pai do Lucas, perdoo você. Isso, gente, esse gesto e essa atitude vale mais que 1000 pregações, que 1000 caridades. Isto revela mais sobre uma pessoa do que qualquer sacrifício que se possa fazer. Porque não existe nada que mexa mais conosco do que um filho nosso ser tocado. A gente costuma dizer, toque em nós, mas não toque no filho. Não é assim? Em mim pode tocar, no filho não. E eu estou colocando isso porque isso ilustra bem o fato de que amor a Deus e amor ao próximo são evidências de uma experiência salvadora com Jesus Cristo. Em sexto lugar, os eleitos se devotam a Deus quando conscientes de sua eleição, com uma reverente admiração. Eles ficam perplexos, porque o fato da eleição é misterioso, é misteriosamente inexplicável. É uma decisão daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 11. E foi com essa profunda percepção desta verdade misteriosa que Paulo termina a sua grande sessão de Romanos 1 a 11 com um canto. Ó profundidade das riquezas insondáveis. Ó profundidade das riquezas insondáveis.
Um Deus com D minúsculo, um Deus domesticado, não inspira admiração, não inspira reverência, perplexidade. Quem inspira admiração, reverência, perplexidade é o Deus das Escrituras. E essa perplexidade vem acompanhada de reverente temor, de temor comprometido. Em sétimo lugar, os eleitos que têm consciência da sua eleição, eles têm as mais estimulantes razões para proclamar a palavra de Deus. É isso mesmo que eu estou dizendo. Quem tem convicção de que foi salvo, de que creu, de que se chegou ao Evangelho porque foi eleito, tem todas as razões do mundo para proclamar a palavra de Deus altivamente, altaneiramente, porque, ora, gente, a igreja foi eleita para proclamar a graça de Deus ao mundo. Está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A igreja, portanto, é um instrumento divino para conduzir as ovelhas ao aprisco. Dizendo de outro modo, Deus usa a palavra que é proclamada pela igreja para gerar novos crentes e salvar os eleitos. E como nós sabemos da condição caída da natureza humana, da impossibilidade do homem salvar a si mesmo, até de dar qualquer contribuição nesse sentido, nós não sabemos disso? Se nós não crêssemos na eleição, nós tínhamos a tarefa da evangelização como a mais inútil da face da terra. Os homens estão perdidos, irremediavelmente perdidos, não podem fazer nada de si e por si mesmos para reverterem esse estado de coisas. E se não crêssemos que Deus chama certas pessoas quando quer, com seu poder onipotente, irresistível, nós iríamos concluir que a tarefa da evangelização seria uma tarefa impossível. A tarefa grande comissão seria, na verdade, uma grande ilusão. Pois é. Mas como sabemos que Deus recolherá os eleitos e que sua maneira de fazê-lo é através da pregação do Evangelho, nós sentimos-nos confiantes. Nós confiamos que todos aqueles que foram predestinados para a vida abraçarão a Jesus Cristo e o nosso trabalho não será vão. É o fato de crermos na eleição que nós não haveremos de duvidar da possibilidade daquele menino que odeia a Deus ser chamado por Deus para a fé. Pense naquela pessoa que você ama muito e que você teme, porque você conhece a dureza dela. A dureza dela parece uma dureza mais dura do que a dureza das outras pessoas. E se você acreditasse que a salvação dela dependeria dela, você não teria esperança nenhuma quanto à salvação dela. Vocês concordam? Mas como nós acreditamos que Deus possui os seus eleitos, se Deus desejar trazer esta pessoa, que é a mais dura de todas as pessoas que você conhece, ela virá. Em oitavo lugar, os crentes convictos da sua eleição podem com muito mais razão se sentir jubilosamente seguros quanto à consumação de sua salvação. Isto é muito intuitivo até, porque os eleitos confiam que a sua salvação depende exclusivamente de Deus. Deus os predestinou, Deus enviou Jesus Cristo para morrer e interceder por eles.
conquistando-lhes uma salvação completa. Em tempo oportuno, enviou o Espírito Santo ao coração do eleito para ser selo e penhor da herança que lhes aguarda, aplicando todas as conquistas da cruz de Cristo. E os eleitos sabem que Deus é poderoso para guardá-los na caminhada pelo mesmo Espírito, e até que apresente estes eleitos perfeitos na redenção final, na glorificação. Então só existe uma forma de você que se sabe salvo hoje, sendo isto verdade, você ter certeza que será salvo sempre. Se você crê na eleição. Se não, se as coisas estão nas suas mãos, você que é crente hoje pode ser um descrente amanhã de manhã. Por que que você pode ter certeza que você é crente hoje, vai viver como crente e vai morrer crente? Porque Deus escolheu você. O fundamento é eterno. Em nono lugar, e eu termino agora, é imprescindível que os eleitos, conscientes da sua eleição, tenham a mais nítida visão da glória do Deus Trino. A glória que pertence à Trindade Santa é ricamente anunciada na salvação de pecadores indignos, de modo que a nossa salvação enaltece a glória da graça de Deus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Então, Deus é glorificado em nós, porque nós somos a expressão da sua multiforme graça. Termo que aparece em Efésios também. As palavras de Ernest Steinmeier, vou citar para vocês porque elas nos ajudam nesse ponto. Ele diz: se considerarmos o que somos, certamente teremos uma visão diminuta da grandeza e beleza da igreja. Porém, se olharmos para o que éramos, do que seríamos capazes de fazer em nosso estado de total domínio do pecado, nós poderemos perceber, então, ainda que parcialmente, a beleza da igreja, o que Deus fez em nós, como nos tornamos seus filhos, como nos tornamos seu povo. Espero ter colocado para os irmãos uma espécie de retrato falado dos eleitos. Não sabemos os números. Quem são ao certo? Mas podemos nós mesmos descobrir a nossa eleição por meio de uma vivência da fé. E quanto à igreja, o critério da igreja decidir quem entra e quem sai não é a eleição. Por que que não é? Porque isso não está em nosso saber. A única coisa que sabemos é que os eleitos têm esse perfil. E como o critério não é a eleição, para entrar ou sair, quando admitimos e quando excomungamos, nós o fazemos uma coisa ou outra com base em dois critérios somente. O critério da confissão e o critério da conformação da vida com o padrão do Evangelho. Vocês estão me entendendo? Para ser parte da igreja, o que é preciso? Nós não estamos dizendo assim, você é um eleito. Porque não podemos fazer. Quando admitimos pessoas no hall de membros, nós estamos dizendo assim, eu tenho igreja, autoridade da palavra de Deus,
para admitir você na comunhão da igreja, com base em 2 critérios que a palavra de Deus nos confere: a sua confissão e a conformação da sua vida aos padrões do Evangelho. Quando excluímos, o fazemos com base nesses mesmos critérios. Ou a pessoa não confessa mais a fé, ou a vida da pessoa passa a não conformar-se mais com os padrões do Evangelho. Veja que o critério não é você é eleito, você não é eleito, porque isto faz parte do segredo de Deus. Entenderam, gente? Sim ou não? A igreja julga com base em certos padrões conferidos pela palavra de Deus, que estão sob a sua vista: a confissão e o padrão de comportamento. Não diz você é eleito, você não é eleito. Existem eleitos lá fora e não eleitos aqui dentro. Sabe-se lá. Entendemos? Vamos ficar de pé. Terminado este ponto, nós também nos sentimos prontos para avançar em nossos estudos e, a partir da próxima quinta-feira, tratar com temas importantíssimos, que são os temas da criação e da providência. Criação e providência. Eu tenho certeza que, se vocês puderem nos acompanhar, vocês verão a beleza da doutrina bíblica pertinente à criação e à providência. A obra da redenção será vista posteriormente, quando falarmos de Jesus, da doutrina a respeito de Jesus e da doutrina a respeito da salvação. Por enquanto, nos voltaremos a partir da próxima quinta-feira para a criação e, na sequência, para a providência. Entendemos? Louvado seja Deus. Senhor, habite a palavra de Cristo ricamente em nosso coração. Porque assim saberemos que o teu Santo Espírito habita ricamente em nosso coração. A palavra de Deus não se separa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se separa da palavra de Deus. O Espírito de Deus é o autor da palavra. É aquele que maneja a palavra. Sim, Deus, enche-nos da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. 9:30 da manhã teremos escola dominical, se Deus quiser.